Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Valentim e hoje, especialmente, trago para vocês a primeira aula da nossa série sobre progressões e vou começar com progressões aritméticas, a famosa PA. Quem não se inscreveu, por favor se inscreva, dá tempo ainda, é de graça, e deixe aquele like e um comentário, deixe um feedback, um retorno para eu saber se está ajudando nos seus estudos ou não, né? Para ver se eu preciso caprichar mais. Caprichar é sempre bom, né? Vamos à aula de hoje. Progressões aritméticas, primeira parte. Definição, gente, de PA é o seguinte, é a sequência onde todo termo, gente, a partir do segundo, ele é obtido através da soma do anterior com uma razão. Quer um exemplo? Vou montar uma PA aqui com vocês ao vivo. Vamos lá. 2. O próximo é 5. Por quê? Porque é 2 mais 3. O próximo é 8. O próximo é 11. Ou seja, a razão está indo de 3 em 3. Isso aqui seria uma PA crescente. Vamos entender então de outra forma. 20, tudo bem? 15, 10, 5. A razão agora está indo de menos 5 em menos 5, ou seja, razão menos 5. É uma progressão aritmética decrescente. Então, razão maior que zero, a nossa progressão é crescente. Razão negativa, menor que zero, ela é decrescente. Muito bem. E se for dessa forma? 10, 10, 10, 10. É uma progressão? Sim, cuja razão é zero, então ela é constante. Então pode ser dessa forma, beleza? Esse é o conceito de progressão aritmética. Vamos seguir. Termo geral da progressão aritmética. Se você tem ali um grupo de 3 termos, você sabe o milésimo termo, o centésimo termo, sem ter que fazer um por um, né? Somente analisando o padrão da sequência. E eu vou te ensinar como. Vamos lá. Você tem aqui numa progressão, o primeiro termo é A1 mesmo, o segundo termo é a soma do anterior mais a razão, o terceiro termo é a soma do anterior A2 mais a razão, o quarto termo é a soma do anterior A3 mais a razão, e o quinto termo é a soma do anterior A4 mais a razão. Vou só fazer mais um aqui. O A6 é o anterior A5 mais a razão. E vamos seguir infinitamente até descobrir o AN, que é igual ao anterior, AN menos 1, mais a razão. Bom, se eu somar todas essas equações, quando você somar as equações, todo mundo que está igual no primeiro membro, e no segundo você pode cortar. Por exemplo, quando você somar todo mundo aqui, você vai ter do lado esquerdo A1 mais A2 mais A3 mais A4 até chegar no AN. E no lado direito, no segundo membro, você vai ter o primeiro lá, A1, o segundo A1 mais R, o terceiro A2, mais R, depois A3 mais R, depois A4 mais R, e depois, lá na frente, AN menos 1 mais R. Você vai poder cortar todo mundo que for simétrico, ou seja, igual nos dois membros. Por exemplo, A1 você corta com esse A1 aqui. A2 você corta com A2. A3 você corta com A3. A4 com A4. E assim sucessivamente. Você só não vai cortar o AN porque não tem AN na direita, mas o antecessor dele você tem, que é o AN menos 1. Então, do lado esquerdo só sobrou o quê? AN. E do lado direito sobrou o A1 aqui no começo, mas o R apareceu 1, 2, 3 e vai até o final. Então, de 1 a N, você teria N vezes o R aparecendo. Só que você não tem o R aqui no começo. Aqui no começo você não tem R. Portanto, você não tem N vezes o R aparecendo. Você tem 1 a menos. Ou seja, você tem N menos 1 R. Então, esse aí é a fórmula do termo geral da sua progressão aritmética. Eu vou dar um exemplo. Isso foi só a demonstração, é claro. No exemplo, 2, 5, 8, 11 e vai. Eu quero o 51º termo. Eu posso fazer direto a fórmula do A51, que vai ser o quê? A1 mais N menos 1
R, que vai ser o quê? A51 igual ao A1 mais 51 menos 1 vezes a razão. O 51º termo vai ser o A1 mais 50R. Não preciso fazer essa conta toda, né? Nós já conseguimos deduzir direto que A51 vai ser o primeiro mais 1 a menos vezes a razão, ou seja, 50R. Né? Por exemplo, se eu quisesse o A30, A1 mais 29R. Se eu quisesse o A17, A1 mais 16R. E assim vai para frente. Voltando aqui, A51 seria o A1. A1, gente, é o primeiro termo dessa sequência. É quem? O 2. Esse é o A1. Mais 50 vezes a razão, que nesse caso aqui está aumentando de quanto em quanto? De 3 em 3. Primeiro multiplica, claro. Então, o 51º termo desse exemplo que eu dei, lembrando que é um exemplo, é 2 mais 150, que dá 152. Ou seja, você não precisou fazer somando de 3 em 3 até o 152. Né? Isso é um absurdo, beleza? Então, esse aí é o termo geral. Ele vai ser muito utilizado, inclusive, na próxima aula, que eu vou falar sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. Mas vamos para a próxima. Termo médio da PA. Esse aqui é o mais legal. Isso aqui economiza muito tempo da sua vida. Que diz o seguinte: se ABC é PA, então a média aritmética dos extremos é igual ao do meio. Ou seja, B é igual a A mais C sobre 2. Isso é muito útil, mas não quer dizer só com 3. Eu posso ter uma quantidade maior de elementos, só que tem que ser simétrico. O do meio naquela questão. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar aqui. 3, x e 7. Quanto é o do meio? Baseado no que eu disse, x é igual ao primeiro mais o último dividido por 2, ou seja, 10 sobre 2, 5. Então, o x só pode ser 5. Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês uma situação bem bacana. 2, 5, 8, 11, 14. Isso aqui é uma progressão aritmética? Sim. E eu estou somando de 3 em 3. O que eu quero mostrar para você é que qualquer um pode estar no meio de outros termos. Por exemplo, o 11. Olha o 11. O 11 ele está no meio do 8 e o 14. Quanto que é 8 mais 14? 8 mais 14 é 22. Dividido por 2 dá 11. Olha quanto que é 5 mais 17. 22. Dividido por 2, 11. Olha quanto que é 2 mais 20. 22, ou seja, todos os simétricos, aquele termo, a mesma distância, tanto para a direita quanto para a esquerda, a soma dá o dobro desse valor. Isso é muito útil para você em muitas questões. Então, fica ligado nessa dica. Na terceira aula vamos fazer exercícios e eu vou usar bastante. Quando a questão se referir a uma progressão aritmética de 3 termos, gente, que a soma é tanto e o produto é tanto, ela está falando disso aqui, ó. A menos R, A e A mais R. É sensacional. Por quê? Sempre que ela se referir à soma, por exemplo, a soma é igual a 30. Qual é o termo do meio? E aí você vai fazer o seguinte, ó. A menos R mais A mais A mais R. Exemplo. Corta o R com R. Se essa soma está dando 30, a questão informa, você vai ter então que 3A é igual a 30. A igual a 30 dividido por 3, A igual a 10. Significa isso que o termo do meio é 10. Isso é muito útil, porque as questões às vezes dão a soma e o produto. Vai ter uma dessa na aula de exercícios, não perca, bem bacana. Terceira aula de progressão aritmética. Né? Então, analogamente, quando falar PA de 5 termos, nós teríamos algo similar, né? O A no meio, A mais R para a direita, A mais R, A mais 2R para a direita, e voltando, subtraindo R. Dessa forma, você teria aí sua progressão aritmética de 5 termos, que daria para fazer da mesma forma. Valeu? Bom, basicamente isso nesse primeiro eixo que eu gostaria de apresentar para explicar com calma, o vídeo não ficar longo. Você também, quando for acompanhar sua série de estudos, poder focar num conteúdo e liberar aquele conteúdo rápido, né? Para ter aqueles objetivos. Bom, primeira aula de PA já foi, aí vamos para a segunda aula. Segunda aula já foi, a terceira aula de exercícios. Essa é a organização que eu gostaria que todos os meus alunos tivessem. A organização é o segredo do sucesso. Você não pode sair estudando aleatoriamente tudo que vê pela frente, mas também não pode deixar de cobrir todos os terrenos. Bom, eu agradeceria muito se deixassem que eu fizesse parte da sua aprovação e com isso deixem os comentários, deixem o like e ainda dá tempo de se inscrever. Aproveita, é de graça. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu!